Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, vamos ler nessa manhã uma passagem que está em 2 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 27, do 27 ao 29. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando Davi chegou a Amanaim, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barsilai, o gileadita, de Rogelim, trouxeram camas, bacias, vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhos e queijos de leite de vaca. Levaram isso a Davi e ao povo que estava com ele, para que comessem, porque disseram: este povo, no deserto, está faminto, cansado e sedento. Vamos trazer o texto dentro do contexto? Nós estamos aqui nessa situação, Davi está fugindo do seu filho Absalão. E ele estava fugindo porque Absalão estava com muito ódio de Davi. É um ódio antigo, porque sua irmã, que era linda, uma moça muito bonita, chamada Tamar, havia sido abusada pelo meio-irmão dele, pelo meio-irmão Amon. E Davi, quando soube disso, ele não fez nada. A lei exigia que toda aquela pessoa que abusasse teria uma consequência drástica. Mas porque era o outro filho do rei, nada foi feito, apesar de Davi ter ficado com muita raiva de Amon. Então, o que aconteceu? Neste momento, nós temos Amon passivo de punição, Davi não fazendo nada, o ódio de Absalão cresceu de uma forma tremenda e depois de 2 anos, Absalão vai, mata Amon e tem que fugir. Ele não pode ficar lá, porque ele foge, inclusive, para em Talmai, e ficou ali naquela cidade, Talmai, por 3 anos. 3 anos. Davi o perseguiu, claro, realmente, ele estava com raiva, afinal de contas, mais um filho, mais uma história, mais um processo que não foi resolvido. Mas depois ele foi consolado da morte de Amon e ele parou de perseguir ao filho. Absalão, então, depois de uma estratégia que ele faz com Joabe, ele volta a Jerusalém e ali ele consegue ficar mais 2 anos, mas Davi fala assim: olha, ele pode voltar, mas eu não quero vê-lo. E ele vai tentando, usando Joabe, e de repente ele pode se apresentar diante do rei Davi. Davi o abraça, só que o ódio já estava dentro dele. E, queridos, isso é uma coisa muito, muito séria que nós temos que pensar. Pais, cuidado com a maneira como nós tratamos os nossos filhos. Nós podemos estar gerando entre eles ódio, competição. Nós podemos estar gerando entre eles uma situação tal que isso vai repercutir lá na frente, que isso vai trazer problemas sérios. Porque Deus não fica sem resolver os problemas. Ele vai tratar com todo aquele que se diz filho dele. E neste caso, neste momento, nós estamos vendo que Davi não tomou nenhuma decisão. Ele ficou chateado, ele ficou furioso, ele tentou perseguir, mas ele não cumpriu o que a lei estava dizendo sobre o que tinha feito o filho dele. Olha que coisa interessante. Isso foi gerando dentro do coração de Absalão um ódio tão grande, não só pelo irmão, até pelo próprio rei, a ponto de que de repente ele começa a fazer entre o povo de Deus, entre aqueles de Israel, ele começa a fazer de tal maneira, e olha o que ele fala a partir nessa passagem. Ah, quem me dera ser juiz desta terra, porque para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Isso está em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 4. Tua causa é justa, mas não há ninguém que te ouça da parte do rei. O que aconteceu sobre isso? Neste momento, nós estamos vendo que quando ele fala sua causa é justa, ele está trazendo uma divisão no meio do povo de Deus. Ele está trazendo uma divisão na casa de Davi. E por causa disso, houve uma traição, houve uma divisão, o povo começou a seguir Absalão. E Davi, para não ver irmãos brigando contra irmãos, o próprio povo de Israel brigando entre si, ele simplesmente
noite ele resolve fugir. Esta é a situação para esta passagem, onde nós vemos Davi chegando tão cansado, e aquelas pessoas, quando ele chega no lugar chamado Maanaim, aqueles queridos amigos deles, começam a ir lá para levar recursos, levar alimentos, levar camas, levar bacias, porque eles fugiram de uma hora para outra sem nada, e eles estavam extremamente cansados. Os amigos foram até lá e o receberam bem e levaram tudo isso. E a frase que eles diziam era exatamente essa: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Aí você vai falar assim: Raquel, você está fazendo propaganda da igreja? Na verdade, o que eu estou dizendo é que muitas pessoas novas estão chegando na igreja. Mas não é o fato delas serem novas, porque tem pessoas que estão lá na igreja que por causa da pandemia também tiveram problemas sérios. Alguns perderam queridos, alguns perderam empregos, outros estão sem recursos financeiros para poder suprir tudo aquilo que aconteceu nesse período difícil. E qual é a nossa proposta? É a mesma, é dizer que nós precisamos amar, suportar, tentar ajudar de alguma maneira, porque Manaim é o lugar da presença daqueles anjos de Deus que subiam e desciam. Quando Jacó teve o sonho e ele viu uma porta indo para uma escada indo até o céu, e os anjos subiam e desciam, ele falou simplesmente isso: verdadeiramente esse é o lugar de Deus, a presença de Deus, ele está ali. E nós precisamos saber que nós somos as pessoas levantadas por Deus para trazer os recursos àqueles que chegam perto de nós de alguma maneira cansados. Você vai falar: mas Raquel, eu não tenho nem para mim. Eu não estou falando apenas de recurso financeiro, eu estou falando de um ombro amigo, de uma oração, de você se preocupar com as pessoas, porque isso é importantíssimo e é isso que representa ser cristão. É claro que primeiro nós devemos fazer isso aos domésticos da fé, aqueles que estão próximos de nós, mas as pessoas estão aí. O próprio Senhor Jesus, ele falou para nós que os pobres nós sempre teríamos com ele, sempre teríamos aqui no nosso meio, sempre estariam ao nosso redor. Nós precisamos orar e saber como poder ajudar, não resta dúvida. Aquele que tem recurso financeiro, que invista no reino de Deus, que invista em pessoas, isso será oferta. O dízimo você leva para Deus, mas a oferta você oferece a Deus, ajudando, abençoando, inclusive a própria igreja, para que ela possa fazer isso. Mas o meu foco não é o dinheiro, nem dízimo, nem oferta. O meu foco é que neste período, quantas pessoas estão precisando de um colo, estão precisando de um ombro amigo, estão precisando ser carregadas em oração, porque elas não estão conseguindo nada. E nada melhor do que esta passagem, quando aqueles homens que são amigos de Davi, eles chegam e vendo a necessidade, eles vão até lá para levar o quê? Recursos, levaram cama, vasilha, eles não tinham nada, eles não tinham nem como pegar a água, eles simplesmente fugiram de uma hora para outra. E aí, nesta hora, neste momento, é que eu trago essa ministração para nós, para a gente começar o nosso dia pensando, não apenas na Igreja Batista Manaim, mas aonde Deus tem te colocado, as pessoas que Deus quer alcançar através da tua vida, da tua oração, do teu ombro, do teu colo, porque isso é importantíssimo. Ser cristão representa isso, ser parecido com Cristo. Todas as pessoas que chegavam até Cristo, ele curava, ele amava, alguma coisa, alguma virtude sempre estava ali, porque ele era aquele que era enviado de Deus para mostrar que Deus maravilhoso, que Pai maravilhoso, que Pai amoroso que nós temos. Este Deus é um Deus de amor, e é por isso desta meditação, e nós precisamos entender que o que Deus quer é que a gente possa, como vaso na mão dele, poder atingir vidas, e esses que estão chegando também e principalmente na nossa igreja, eles estão precisando muitas vezes do teu e do meu colo. O que fazer? Senhor, como o Senhor quer me usar para eu poder abençoar, para eu poder ajudar, para eu poder estar junto? Tem tanta coisa que a gente pode fazer, e também até financeiramente.
Então, nesta manhã, nesta meditação, começa a pensar quem está chegando perto de você e que está precisando do teu colo. Seja você também um Manaim, sendo você da igreja ou não, sendo você fazendo parte da família Manaim ou não, você pode ser sim vaso de honra na mão de Deus para abençoar, para tocar em alguém, para poder colocar no colo e para poder orar. Vamos orar então em função dessa ministração? Pai amado e querido, ó Senhor, como é bom saber, Pai, que o Senhor transforma situações. Quantos de nós já precisamos de um colo? Quantos de nós já precisamos de alguém orando e intercedendo por nós? A Tua palavra diz um ao outro ajudou. E é isso que nós temos que pensar, Pai. Nós não somos independentes, muitas vezes estamos carentes e impotentes. E neste momento nós precisamos de um irmão, nós precisamos de alguém que possa nos dar suporte. Suporte de amor, de carinho, suporte num telefonema, numa palavra, e eu oro nesta manhã, Senhor, te pedindo em nome de Jesus, que o Senhor possa falar com estas vidas, que o Senhor possa, quem estiver nos ouvindo, para onde o Senhor levar esse maná, que nós possamos lembrar, no nosso lugar, o que faria Jesus? Como nós iríamos trazer essas pessoas, como nós deveríamos tratá-las, como nós deveríamos chegar perto delas. É isso que é importante que nós venhamos a fazer como corpo de Cristo, como aquele que se diz cristão, e ser cristão é ser como Cristo era, como Cristo é e como Ele sempre será, porque Deus é amor. Então, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para a gente ver as necessidades que estão em volta, para que a gente possa suprir, e que o Senhor traga os recursos necessários, se for amor, amor, se for a parte financeira, financeira, se for, Senhor, um colo, uma oração, tudo está no teu controle, mas que nós possamos estar abertos para ouvir a tua voz, para agir e fazer a diferença nesse mundo tão cheio de dores e de lutas. Esta é a minha oração, Pai, é isso que eu peço para aquele que está me assistindo nesta manhã, ou qualquer que seja o horário, porque a tua palavra não tem tempo, ela é atemporal. Eu te agradeço, Senhor, é em nome de Jesus, e abençoo cada filho teu, pedindo, Senhor, cada vez mais crescimento, amadurecimento, e que a gente possa cada vez mais ser parecidos com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.